Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa, hein? Uma expulsão e um pênalti bobo evitam a vitória do Corinthians na Arena da Baixada. Gostei da movimentação do William e do Roger Guedes, mas tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Deixa eu te dar uma dica, baixa agora o aplicativo do OneFootball, que é o meu aplicativo, é o melhor aplicativo de futebol que existe, que você vai encontrar os melhores momentos do jogo do teu time do coração, que acabou de terminar pelo Campeonato Brasileiro. Sim, e em altíssima resolução. Todos os jogos, você vai lá e encontra os highlights da partida, todos os melhores momentos. Copa do Brasil, os melhores lances, as melhores jogadas, também você encontra no OneFootball. Além, claro, das notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o teu time do coração, tudo que está acontecendo no mundo da bola. Não perde tempo, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai baixar gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Bom, pessoal, vamos analisar esse empate do Corinthians, quase uma vitória, né? Não fosse um pênalti ali aos 36 minutos do segundo tempo, bem convertido pelo Terans, pênalti este sofrido pelo Vitor Roque, de uma completa estupidez, não consigo encontrar outro adjetivo, do zagueiro Raul Gustavo. Como que ele comete um pênalti daqueles com o Corinthians vencendo o jogo, um jogo difícil, um jogo que no segundo tempo já se mostrava mais difícil ainda, Corinthians sofrendo, porque o Atlético foi para cima, já tinha criado algumas oportunidades. Quando o Pablo precisa deixar o campo a 11 minutos de jogo no segundo tempo e é substituído pelo Vitor Roque, o Atlético ganha outra dinâmica. Esse moleque de 17 anos, né, que foi comprado junto ao Cruzeiro, da base do Cruzeiro, uma joia, realmente um menino que tem muito futuro, ele é muito forte fisicamente, tem técnica, tem velocidade, é abusado, vai para cima, já tinha oferecido riscos, né, para a defesa corintiana em alguns momentos, ele não se exime disso. Teve bola na trave, teve cabeceio com perigo, o Atlético estava chegando e o Corinthians criou a estratégia de se defender. Tanto que isso se verifica pelas substituições do Vitor Pereira. Eu tô meio que vindo de trás para frente, né? Mas não é programado, não. É porque acabei falando do gol de empate, né? Mas nas substituições, o Vitor Pereira, quando tira o Mantuan e coloca o Rafael Ramos, ele já pretende dar uma consistência defensiva muito maior, né? Porque o Mantuan é um ponta que estava jogando de lateral, mesmo que numa linha de 4, a gente sabe que ele não é necessariamente um defensor, apesar de recompor e tudo mais. E eu já falei sobre isso, né? O Vitor, ele se apaixonou pelo Mantuan de ala, porque ele realmente dá uma opção ofensiva que outro lateral convencional não dá, como é o caso do Rafael Ramos. Embora chegue à frente em algumas oportunidades, consiga cruzamento, deu assistência inclusive no jogo contra o Juventude, mas ele não tem a característica de ser um cara muito apoiador. O Mantuan não, ele é um atacante de ofício. Mesmo assim, quando ele põe o Rafael Ramos, a gente já sabe o que vai acontecer. Mais pra frente, o que ele faz? Tira o William e coloca o Fábio Santos para justamente colocar numa linha de 5, né? O Corinthians se defendendo, né? Mas o Piton pode ser um ponta, mas pode ser um lateral. O Fábio Santos pode ser um zagueiro e pode ser um lateral. Então ele fecha muito mais aquele lado esquerdo ali. Vamos agora começar pela escalação inicial. Eu gostei, porque vamos lá. Qual a crítica que se fazia ao Vitor Pereira? Constantes mudanças, revezamento, rodízio e muitas vezes mexendo na estrutura. Ele não fez isso dessa vez. Sei que muita gente criticou a ausência do Rafael Ramos desde o início para a entrada do Mantuan, mas eu acho que é uma escolha dele que está muito bem definida. Quando ele não tem o Fagner, aliás, mais uma vez o Fagner fora, né? E pelas informações que eu pude apurar, ele está dentro de um protocolo exigido pela comissão técnica, pelos preparadores físicos, para que ele retorne só quando tiver em plenas condições. Não é que ele não tenha, ele já está em condições, ele já está treinando, mas existe um protocolo a ser seguido para que ele cumpra todos esses requisitos nos treinamentos de tantos dias de preparação para aí sim ser relacionado. É por isso que ele não está presente mais uma vez, depois de mais de um mês, por conta dessa entorse no tornozelo. Sem o Fagner, o natural seria o Rafael Ramos, né? Mas eu até entendi quando ele coloca o Piton por um lado e o Mantua por outro, é que ele queria dar uma competitividade por dentro e escape pelas laterais. A gente tem que entender que muitas vezes a escalação muda de acordo com o adversário. E o Atlético, ele começou o jogo
de uma maneira muito voraz, avassalador. Inclusive criando chances ali logo nos primeiros minutos, tentando surpreender o Corinthians. As equipes do Filipão, embora reativas, elas têm esse aspecto de competitividade, de morder, de marcar alto, de fazer uma pressão inicial. Isso normal. E o Atlético tem jogadores para isso. Acho que o Atlético está muito bem montado e vinha de uma sequência muito boa, né? Quando faz essa pressão inicial, o Corinthians, no início, tem algumas dificuldades para entrar no jogo. Mas aí surge uma figura que vem se destacando, que é o Roger Guedes. E o mais curioso, o Roger Guedes, que está escalado como 9, que está escalado na referência, em vários momentos ele alternava de posição com o William. Isso confundiu demais o Atlético, porque o Roger é o cara que, mesmo sem ser um centroavante fixo, era para jogar por dentro, e o William você desloca pelo lado do campo com toda a sua característica de 1 contra 1 e de velocidade. No momento em que eles trocam, o William cai mais por dentro, eles conseguem descolar passes um para o outro que confunde a marcação. E o Roger, pelo lado esquerdo, cortando para dentro, ou mesmo até buscando a profundidade da linha de fundo, ele é um cara muito perigoso, né? E ele estava muito bem no jogo. E aí, obviamente, aí tem a qualidade técnica, tem a diferença, tem o jogador que realmente se torna decisivo pelo que ele pode oferecer para o time. Quando tem uma falta, que não é tão perto, né, uma média distância, e ele coloca na gaveta. Premia o Roger Guedes, que vem realmente fazendo bons jogos, que vem, me parece, tentando dar certo no Corinthians, né? Isso desde que ele chegou, né? Mas teve aquele problema que ele, enfim, pediu para jogar mais na ponta e tal. Ficou alguns jogos de fora do time. O Vitor Pereira falou que estava faltando dedicação. Essa dedicação me parece que está acontecendo. E por isso até ele ganhou mais oportunidades. Com isso fez o gol de falta, já tinha tentado nos outros jogos, né? Contra o Juventude mesmo, tem uma bola que passa perto, contra o Cuiabá acho que também, enfim, ele estava tentando e foi premiado, né? Na gaveta o Bento não teve chance alguma. Quando eu falei aqui, né, de que dessa vez eu gostei da escalação, é porque o jogo contra o Juventude, em que no jogo anterior ele tinha sido muito criticado pelas mudanças e no jogo contra o Juventude ele coloca os melhores, a gente tinha aquela pulga atrás da orelha. Será que ele vai manter essa prioridade, né, dos melhores, ou ele vai continuar revezando? Esse jogo para mim era a prova dos 9. Tá, tudo bem, o Renato Augusto não jogou, mas ele manteve a estrutura, que foi modificada ao longo da partida pelas circunstâncias do jogo, e quanto a isso eu acho tudo tranquilo, gente. O problema é quando você mexe demais. Tem o Mantua, que é uma escolha dele pela ala, mas ele manteve, com o Cantígio de entrada ali como primeiro homem, o Duqueiroz fazendo a direita, que seria a função do Renato, e o Juliano mais à esquerda, perdão, contrário, o Duqueiroz à esquerda e o Juliano fazendo a do Renato mais pela direita. E aí o Adson, que não é um ponta, o Adson não é um ponteirinho lá pelo lado direito. Por quê? Porque ele tinha um Mantuan por ali. Então ele ganhava mais um cara por dentro. O Adson saía muito da ponta para entrar por dentro e poder fazer esse jogo mais combinado. E o Roger Guedes e o William se movimentando por outro lado. Então eu acho que o sistema está bem interessante. E ele manteve, assim, digamos, o que ele tinha de melhor. Ele não tem o Maicon, ele não tem o Fagner, ele não, o Renato Augusto ele deixou no banco, porque o Renato, eu acho até o seguinte, né? Não se trata mais de desgaste, tá? O Renato, tecnicamente, hoje não está conseguindo jogar. Ele entrou no segundo tempo e também pouco conseguiu acrescentar tecnicamente, para o que a gente sabe que ele pode oferecer. Então, quando a gente fala que o Renato estar no banco trata-se de um rodízio, eu não sei. Talvez não seja o que ele tem de melhor hoje em termos de nível técnico. Por isso a entrada do Cantígio, que eu gostei como primeiro homem, e o Duqueiroz está jogando cada vez mais, né? Só acho que ele foi um pouco afobado no segundo tempo, na confusão que origina a expulsão do Rony. Meio que parte dele ali, que ele vai, começa ali a confusão e tudo mais, e aí tem a confusão também dos jogadores do Atlético que se envolvem, e aí o Rony não tinha nada que fazer o que ele fez, né? Trocou cabeçadas com o adversário, com o Hugo Moura, e aí o Vitor Pereira até tem uma imagem muito forte, né, dele pegando a cabeça do Rony e dizendo, moleque, você tá maluco, né? Uma coisa assim, porque o cara recém tinha entrado, né? O Rony entra no jogo no lugar do Cantígio, inclusive, para dar uma sustentação ali para o meio-campo e imediatamente, poucos minutos depois, acaba expulso por conta de uma bobagem, de uma confusão. O Corinthians não fica com um a menos, né? Há uma igualdade numérica, mas mesmo assim o jogo muda de circunstâncias. E aí o jogo fica brigado, fica mordido, e isso até, de certa forma, favorecia o Corinthians, que tinha o resultado a seu favor. Só que o Atlético continuava no ataque. E aí faltou inteligência, obviamente, para o Raul Gustavo, para não cometer uma falta absurda quando o jogador está saindo da área, indo para a lateral do campo, e ele comete aquele deslize que compromete todo o resultado e toda a partida do Corinthians. Realmente foi uma atitude completamente desmedida do Raul, que
faz com que o Corinthians perca 2 pontos lá na Arena da Baixada. Nos últimos 3 jogos em que o Corinthians tinha ido lá, ele tinha vencido. O Corinthians se dá bem na Arena da Baixada. Nos últimos 6 jogos, tinham sido 4 empates, 4 vitórias e 2 empates. Realmente um retrospecto muito bom. E estava caminhando para mais uma, não fosse esse empate. Corinthians iguala o Palmeiras em número de pontos, 22 cada um, mas perde no saldo, nos critérios. Só que o Palmeiras ainda joga na rodada. Então, o Corinthians vai ter que secar o Palmeiras para se manter com a mesma pontuação do líder. Mesmo que o Palmeiras, digamos, chegue a 25 pontos, e aí trata-se de uma pequena disparada, né, do líder da competição, claro que um empate fora de casa você pode colocar como um resultado interessante. O problema é que o Corinthians saiu na frente e vencia até os 36 do segundo. Acho que é isso que tem que colocar na cabeça dos jogadores, de que contra o Boca foi assim, né? O time teve maturidade para sair de lá com um empate, mas dessa forma, né? Em alguns momentos você pode ser prejudicado. Mas aí também tem a conta da juventude, né? Que não justifica, mas no caso do Rony, no caso do Raul, no caso do Duqueiroz, que provoca, são jogadores que estão se acostumando a enfrentar esse tipo de situação. Cabe ao treinador poder administrar, poder conversar, porque o Corinthians está precisando deles, né? Nos últimos jogos a base tem resolvido, hoje foi o Roger Guedes que fez o golaço, mas de qualquer forma, se a gente for apontar destaques do time, quase sempre está o Duqueiroz, o Mantuan, que tem se destacado também, o próprio Watson, que tem jogado bem. O Watson não fez uma boa partida, uma partida brilhante, mas eu disse, o posicionamento dele eu achei interessante dentro da filosofia do técnico. Enfim, foi um empate que fica um pouco frustrante, né, pelo que foi o jogo na reta final. Primeiro tempo bom do Corinthians, um segundo tempo que parecia controlado, mas a entrada do Vitor Roque realmente ela complica as coisas, e aí a expulsão e o pênalti realmente acabam com qualquer chance que o Corinthians tinha de conseguir uma vitória, até porque depois o Bento não fez nenhuma defesa, o Corinthians não deu nenhum chute perigoso, realmente não chegou a ponto de conquistar a vitória depois do empate sofrido, então teve que se contentar com esse 1 pontinho. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!